Você sabe quando a vida te dá um tapa na cara tão forte que você demora uns segundos para entender o que aconteceu? Foi exatamente isso que eu senti naquela noite de domingo, quando meu marido de 15 anos olhou bem nos meus olhos, na frente da família inteira, e anunciou que queria o divórcio. Mas calma, porque essa história, ela tem uma reviravolta que nem eu imaginava que ia acontecer. Pode me chamar de Carla. Tenho 42 anos. Sou contadora. Ou Hugh Meller era contadora. Porque hoje eu sou outra coisa completamente diferente. Vou te contar uma história que ainda me dá arrepio quando lembro. Uma história sobre vingança, sobre justiça e sobre como às vezes a vida tem um jeito muito particular de acertar as contas. Tudo começou há 15 anos, quando conheci o Ricardo. Eu tinha 27, ele tinha 32. Conheci ele numa festa de casamento, daquelas que você vai meio forçada, sabe? A prima da minha amiga estava casando, e ela insistiu tanto para eu ir, que acabei cedendo. E lá estava ele, alto, moreno, sorriso bonito, conversando animado com um grupo de pessoas. O que me chamou a atenção não foi só a aparência, foi a confiança dele. Ele falava sobre negócios com uma segurança que me impressionou. Naquela época, Ricardo tinha uma pequena empresa de consultoria empresarial. Nada muito grande. Uns 3 funcionários. Escritório pequeno. Mas ele tinha sonhos grandes. E sabe o que mais me encantou nele? A paixão com que falava dos planos dele. Um dia, ele disse para mim naquela mesma festa: eu vou ter a maior empresa de consultoria da cidade. Vou ajudar pequenos negócios a crescerem, vou gerar empregos, vou fazer a diferença. E eu acreditei. Completamente. Nos primeiros anos de casamento, eu fui, como posso dizer, a parceira perfeita. Não só como esposa, mas como sócia não oficial da empresa dele. Sendo contadora, eu cuidava de toda a parte financeira da empresa do Ricardo. De graça, óbvio. Afinal, éramos um casal, uma equipe. Pelo menos era isso que eu pensava. Eu organizava a contabilidade, pagava as contas, controlava o fluxo de caixa, fazia as declarações de imposto, tudo, enquanto ele focava na parte comercial e no atendimento aos clientes. E funcionou. Nossa, como funcionou! Em 10 anos, a empresa cresceu de 3 para 50 funcionários. Saímos daquele escritório pequeno para um prédio inteiro. O faturamento multiplicou por 20. E eu estava lá. Todos os dias, cuidando de cada centavo que entrava e saía. Sem salário oficial, sem reconhecimento público, mas feliz porque estava construindo algo junto com o homem que amava. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Os primeiros sinais de que algo estava mudando começaram há uns 2 anos. Ricardo começou a chegar mais tarde em casa. Não muito tarde, mas sempre com uma desculpa. Reunião com um cliente importante, jantar de negócios, networking, essas coisas. Eu não desconfiei. Pelo contrário, ficava orgulhosa de ver como ele estava dedicado ao trabalho. Ele também começou a ser mais reservado comigo sobre alguns assuntos da empresa. Antes, a gente conversava sobre tudo. Cada cliente novo, cada problema, cada vitória. De repente, ele começou a falar menos. Carla, você não precisa se preocupar com esses detalhes operacionais, ele dizia quando eu perguntava sobre alguma coisa. Você já faz tanto pela empresa, deixa que eu cuido dessa parte. E, Dias me perdoe. EU. Achei que ele estava tentando me poupar do estresse. Que idiota eu fui. Teve uma vez, uns 8 meses atrás, que eu encontrei no carro dele um cartão de visita de uma mulher. Bruna Martins, consultora de marketing digital. Quem é essa Bruna? Perguntei, tentando soar casual. Uma profissional nova que a gente contratou para ajudar com as redes sociais da empresa. Ele respondeu sem nem piscar. Muito competente, eu engoli. Afinal, fazia sentido. A empresa estava crescendo, precisava se modernizar. Mas alguma coisa no jeito que ele falou. Não sei explicar. Ficou na minha cabeça. Comecei a reparar em outras coisas pequenas. Ele tinha mudado o perfume. Estava mais cuidadoso com a aparência. Comprou roupas novas sem me consultar, coisa que nunca fazia antes. E o celular. Antes ele deixava em qualquer lugar. Às vezes pedia para eu atender quando tocava. De repente, virou uma extensão do corpo dele. Nunca mais saía da mão.
Mas eu não queria acreditar no que minha intuição estava gritando. A bomba explodiu numa quinta-feira de manhã. Eu estava no escritório da empresa, como sempre, organizando uns documentos, quando o telefone tocou. Era do banco. Senhora Carla, é sobre o empréstimo que o senhor Ricardo solicitou. Que empréstimo? Perguntai, confusa. De R$ 300.000, senhora. Está tudo certo com a documentação. Mas precisamos que a senhora confirme alguns dados, como sócia da empresa. Sócia da empresa? Eu desliguei o telefone com a mão tremendo. Corri até o cartório, onde a empresa estava registrada. Pedi uma certidão atualizada dos sócios. E lá estava, meu nome como sócia com 45% da empresa. 45%? Eu não entendia nada. Quando isso havia acontecido? Como meu nome estava lá, voltei para casa naquele dia com a cabeça a mil. Quando o Ricardo chegou, mostrei a certidão para ele. Ricardo, eu não entendo. Meu nome está aqui como sócia da empresa. Quando isso aconteceu? Ele olhou o papel e pela primeira vez em 15 anos, eu vi ele gaguejar. Isso foi uma questão técnica, Carla. Lembra quando você assinou uns papéis no ano passado? Era para facilitar algumas operações bancárias. Mas, Ricardo, eu sou sócia mesmo? De verdade. Claro, amor. Você sempre foi minha parceira em tudo. Não é, agora é oficial. Ele me deu um beijo na testa e saiu falando que ia tomar banho, mas alguma coisa naquela conversa não tinha batido certo. Foi nesse fim de semana que eu resolvi investigar melhor. Ricardo saiu sábado de manhã para um almoço com um cliente. Eu fiquei em casa, mas não conseguia parar de pensar naquela história de sociedade. Resolvi ligar para o contador que cuidava dos assuntos pessoais do Ricardo, um tal de Dr. Maurício, que eu conhecia há anos. Dr. Maurício, é a Carla. Tenho uma dúvida sobre a empresa do Ricardo. Oi, Carla. Claro, pode falar. É sobre essa sociedade. Eu vi meu nome como sócia, mas não lembro de ter assinado nada específico sobre isso. Houve um silêncio do outro lado da linha. Carla? Você não sabe? Não sei o quê. Seu marido me procurou ano passado, dizendo que vocês estavam com problemas conjugais, que talvez fosse rolar uma separação. Ele queria proteger a empresa de uma possível divisão de bens. Meu mundo desabou. Ele colocou você como sócia majoritária no papel, continuou Dr. Maurício. Assim, em caso de divórcio, a empresa ficaria protegida, porque oficialmente não seria só dele. Foi uma estratégia jurídica meio... Eu desliguei o telefone e sentei no chão da cozinha. Meu marido, o homem que eu amava há 15 anos, já estava planejando o divórcio há mais de um ano e tinha usado meu nome numa jogada jurídica para me enganar. Mas a ficha ainda não tinha caído completamente. Naquela mesma tarde de sábado, resolvi dar uma passada no escritório. Disse para mim mesma que era só para pegar uns documentos, mas no fundo, eu sabia que estava procurando respostas. O prédio estava vazio. Usei minha chave e subi para o andar da empresa. Fui direto para o escritório do Ricardo. Liguei o computador dele. E, por sorte, ele tinha esquecido de deslogar do e-mail. E foi lá. Foi lá que minha vida desmoronou completamente. Dezenas de e-mails entre ele e a tal Bruna. E não eram e-mails profissionais. Meu amor, mal posso esperar para terça-noite, Ricardo. Ontem foi incrível. Já tô com saudade, amor. Quando você vai contar para ela? Não aguento mais essa situação, eu li tudo. E-mail por e-mail, foto por foto. Eles estavam juntos há mais de um ano. E não era só um caso. Eles estavam fazendo planos. Planos de morarem juntos. Planos de terem filhos. E o pior de tudo. Num dos e-mails, o Ricardo escrevia: Relaxa, amor. Já resolvi a questão jurídica da empresa. Quando eu pedir o divórcio, ela não vai conseguir tocar na empresa. Vou sair dessa com tudo que construí e a gente pode começar nossa vida juntos, sem preocupação. Eu não conseguia respirar. 15 anos da minha vida. 15 anos construindo uma empresa junto com ele. 15 anos acreditando que éramos uma equipe e ele estava planejando me descartar como se eu fosse um móvel velho. Saí de lá naquele sábado completamente destruída. Passei o domingo inteiro na cama, fingindo uma dor de cabeça, tentando processar tudo. O Ricardo chegou em casa domingo à noite todo carinhoso. Como você está, amor? Melhor da dor de cabeça? Eu olhei para ele e pela primeira vez em 15 anos, senti nojo. Estou melhor, menti. Que bom, Carla.
Amanhã é aniversário da minha mãe. Esquece de te abissar. Mas ela quer fazer um jantar em família. Só a família mesmo. Meus pais, meus irmãos. Você sabe como ela é com essas tradições. Aniversário da sogra. A mulher que nunca me suportou, que sempre deixou claro que eu não era boa o suficiente pro filho perfeito dela. Claro, falei que horas? 7 da noite. E Carla, veste algo bonito, tá? Minha mãe repara nessas coisas. Eu deveria ter desconfiado. Deveria ter percebido que ele estava nervoso demais para um simples jantar de aniversário. Mas eu estava tão abalada com tudo que tinha descoberto que não prestei atenção nos sinais. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma clareza que não sentia há muito tempo. Eu precisava de ajuda. Precisava entender direito a situação jurídica da empresa. Entender meus direitos, entender o que diabos estava acontecendo. Liguei para uma amiga advogada, a Fernanda. Expliquei a situação toda para ela. Carla, ela disse, depois de ouvir tudo, você precisa vir aqui agora. Traz todos os documentos que você tem da empresa. Passei a manhã inteira no escritório da Fernanda. Ela analisou tudo, a certidão da empresa, os contratos, os e-mails que eu tinha imprimido, e então ela me deu a notícia que mudaria tudo. Carla, juridicamente falando, você é dona de 45% dessa empresa. E mais, considerando que você trabalhou gratuitamente para a empresa por 15 anos, cuidando da parte financeira, você tem direito a muito mais. Como assim? Você pode comprovar que foi você quem estruturou financeiramente a empresa. Tem sua digital em todos os processos, em todos os documentos importantes. Um juiz pode reconhecer que sua participação foi muito maior que os 45% oficiais. Meu coração começou a bater mais rápido. Tem mais, continuou Fernanda. Se você conseguir provar que ele te colocou como sócia, sem seu conhecimento pleno, com intenção de te prejudicar numa futura separação, isso pode ser considerado má-fé. E nesse caso, o quê? Nesse caso, você pode sair dessa com bem mais que metade da empresa. Eu olhei para ela sem acreditar. Fernanda, você está dizendo que... Estou dizendo que seu marido pode ter acabado de entregar para você, numa bandeja de prata, exatamente aquilo que ele estava tentando te tirar. Passei o resto daquela segunda-feira e a terça inteira preparando tudo. A Fernanda me explicou direitinho o que eu precisava fazer. Juntar mais provas, documentar minha participação na empresa, preparar uma estratégia jurídica sólida. Mas Carla, ela me alertou. Você precisa ter certeza. Uma vez que você começar esse processo, não tem volta. Vai ser guerra. Fernanda, eu respondi. Ele já declarou guerra. Só que eu não sabia. Na terça-noite, me arrumei para o jantar da sogra. Coloquei um vestido preto que o Ricardo sempre dizia que ficava lindo em mim. Me maquiei, fiz o cabelo. Se ia ser minha última noite como esposa dele. Pelo menos ia ser com dignidade. Chegamos na casa dos pais dele, às 7 em ponto. A mesa estava posta, toda a família reunida. Os cunhados com as esposas, os sobrinhos. Durante o jantar, eu mal conseguia comer. Ficava observando o Ricardo, tentando entender como eu tinha vivido 15 anos com um homem que eu claramente não conhecia. Depois do parabéns, depois do bolo, quando todo mundo estava relaxado, tomando café. O Ricardo se levantou. Pessoal, ele disse, batendo na taça com uma colherzinha, eu preciso falar uma coisa importante com vocês. Todo mundo ficou em silêncio. Eu senti meu estômago revirar. Como vocês sabem, eu e a Carla estamos juntos há 15 anos. Foram anos bons, anos de crescimento, de construção. Ele fez uma pausa, olhou para mim, e eu vi nos olhos dele uma frieza que me gelou o sangue. Mas as pessoas mudam. As pessoas crescem em direções diferentes. E chegou o momento de reconhecermos que nossos caminhos não são mais os mesmos. A sogra deixou a xícara de café cair no pires. Os cunhados se entreolharam. Eu e a Carla, continuou o Ricardo. Decidimos nos separar. Decidimos? É uma decisão madura, tomada em comum acordo. Vamos nos divorciar de forma amigável e cada um vai seguir sua vida. Eu olhei ao redor da mesa. Todo mundo estava me olhando com pena, com aquela cara de coitadinha. E foi nesse momento, nesse exato momento, que alguma coisa se acendeu dentro de mim.
Uma raiva, uma indignação, uma força que eu não sabia que existia. Eu me levantei devagar. Posso falar? Perguntei, com a voz mais calma que consegui. O Ricardo pareceu surpreso. Ele claramente esperava que eu ficasse quieta, que baixasse a cabeça, que aceitasse tudo passivamente. Claro, amor, ele disse com aquele sorrisinho falso. Eu respirei fundo. É interessante. Comecei, como o Ricardo fala, em decisão madura e comum acordo, considerando que eu descobri essa decisão dele há apenas uma semana. O sorriso dele sumiu. Carla, não, Ricardo. Agora sou eu quem está falando. Olhei ao redor da mesa. Todos os olhos fixos em mim. Vocês sabem, durante esses 15 anos, eu não só fui esposa do Ricardo, eu fui sócia não oficial da empresa dele. Cuidei da contabilidade, do financeiro. Ajudei a construir tudo o que vocês veem hoje. A sogra me olhava com cara de desprezo, como sempre. E sabe, o que é mais interessante ainda? Continuei. Aparentemente. Legalmente falando, eu não sou só sócia não oficial. Eu sou sócia oficial, com 45% da empresa. Agora o Ricardo estava pálido. Carla, não é bem assim. Não é bem assim como, Ricardo? Não é bem assim como você colocou meu nome como sócia, sem me explicar direito? Não é bem assim como você usou meu nome numa jogada para tentar me prejudicar no divórcio? O silêncio na mesa era ensurdecedor. Sabe o que mais eu descobri? Perguntei, sentindo minha voz ficar mais firme. Eu descobri os emales entre você e a Bruna. Ele ficou branco como papel. Descobri que vocês estão juntos há mais de 1 ano. Descobri que vocês fazem planos de morarem juntos, de terem filhos. Descobri que você já vinha planejando me descartar há muito tempo. A cunhada mais nova soltou um nossa baixinho. E sabe o que é mais engraçado de tudo? Continuei, agora sem conseguir segurar um sorriso, na tentativa de me ferrar no divórcio. Você acabou de me entregar de bandeja exatamente aquilo que você queria me tirar. Ricardo tentou se levantar. Carla, vamos conversar em casa. Não, falei firme. Vamos conversar aqui mesmo, na frente da sua família. Afinal, foi você quem escolheu esse local para fazer seu anúncio. Respirei fundo e soltei a bomba. Segundo minha advogada, considerando que eu sou sócia oficial da empresa, considerando que eu trabalhei gratuitamente por 15 anos construindo esse negócio, considerando que você me colocou como sócia de má fé, eu tenho direito a bem mais que 45%. Isso não é verdade, ele gaguejou. Não é? Então me explica por que você colocou meu nome como sócia, sem me explicar direito? Me explica por que você disse para o contador que estava com problemas conjugais, quando eu nem sonhava que você estava pensando em separação? O sogro pigarreou desconfortavelmente. Me explica. Continuei. Por que você achou que podia me usar por 15 anos, me descartar quando quisesse, e ainda ficar com tudo que nós construímos juntos? E então? Então eu disse a frase que ainda me dá arrepio quando lembro. Você anunciou o divórcio, Ricardo. Agora, eu anuncio que, muito provavelmente, eu vou sair dessa separação como dona da sua empresa. O silêncio que se seguiu foi mortal. Eu peguei minha bolsa, me despedi educadamente de toda a família e saí daquela casa de cabeça erguida. No caminho para casa, minhas pernas tremiam tanto que eu tive que parar o carro 2 vezes. Mas sabe o que eu sentia? Now era metal. Não era arrependimento. Era alívio. Alívio de finalmente ter tirado a máscara daquela farsa. Alívio de ter enfrentado ele na frente de todo mundo. Alívio de ter mostrado que eu não era a mulherzinha submissa que ele pensava que eu era. Cheguei em casa e fui direto pro quarto de hóspedes. Tranquei a porta. O Ricardo chegou uns 20 minutos depois. Bateu na porta, gritou, implorou. Mas eu não abri. No dia seguinte, acordei e ele já tinha saído. Deixou um bilhete na cozinha. Carla, precisamos conversar. Essa situação pode ser resolvida de forma civilizada. Não precisa chegar aos extremos. Te amo, Ricardo. Eu ri. Ri alto, sozinha na cozinha. Te amo. Depois de mais de 1 ano transando com outra, peguei o bilhete e joguei no lixo. Os dias que se seguiram foram intensos. A Fernanda entrou com o pedido de separação judicial e também com uma ação para reconhecimento da minha participação efetiva na empresa. Em 2 semanas, a bomba explodiu na cidade inteira. Mulher processa marido
e pode ficar com empresa milionária. Esposa traída vira mesa e pode tomar empresa do ex. As matérias saíram em todos os jornais locais. A história correu a cidade como fogo. E o Ricardo? O Ricardo entrou em desespero. Ele me ligava 10 vezes por dia. Mandava mensagem. Aparecia na porta de casa. Carla, vamos resolver isso entre nós. Não precisa envolver advogado, não precisa dessa exposição toda. Carla, pensa na nossa história. 15 anos. Isso não pode acabar assim. Carla, eu admito que cometi erros, mas podemos tentar de novo. Mas era tarde demais. A investigação jurídica avançou rápido. A Fernanda conseguiu provar tudo o que precisava, que eu fui colocada como sócia sem pleno conhecimento dos detalhes, que trabalhei gratuitamente por 15 anos na empresa, que minha participação foi fundamental para o crescimento do negócio, que o Ricardo tentou me prejudicar usando má fé. E teve uma descoberta que nem eu esperava. Durante a análise dos documentos da empresa, apareceu que várias operações financeiras importantes tinham sido feitas em meu nome. Empréstimos, contratos, parcerias. Carla, a Fernanda me explicou. Legalmente, você não é dona de 45% dessa empresa. Você é dona de 70%. Como assim? Seu marido usou seu nome como avalista e fiadora em tantas operações que, juridicamente, você é a responsável principal pela empresa. Ele se ferrou sozinho. Eu não conseguia acreditar. 70%! O julgamento aconteceu 6 meses depois daquele jantar fatídico. O Ricardo contratou o melhor advogado da cidade. Tentou provar que eu não entendia nada de negócios, que só assinava papéis, que ele era o verdadeiro responsável pelo sucesso da empresa. Mas a Fernanda estava preparada. Ela apresentou 15 anos de documentos assinados por mim. 15 anos de decisões financeiras tomadas por mim. Depoimentos de funcionários confirmando que eu era quem realmente comandava a parte administrativa. E o melhor. Ela apresentou os emales entre ele e a Bruna. Meritíssimo, disse a Fernanda para o juiz. O réu não só tentou fraudar sua própria esposa, como documentou por escrito sua intenção de prejudicá-la. Os e-mails comprovam a má-fé. Quando o juiz leu trechos dos emales em voz alta, o Ricardo afundou na cadeira, especialmente aquele em que ele escrevia. Relaxa, amor. Já resolvi a questão jurídica da empresa. Quando eu pedir o divórcio, ela não vai conseguir tocar na empresa. O juiz olhou para o Ricardo por cima dos óculos. Senhor Ricardo, ele disse, o senhor tentou fraudar sua esposa usando o próprio nome dela. E ainda documentou isso por escrito. É uma das tentativas de estelionato mais mal planejadas que já vi neste tribunal. A sentença saiu 3 semanas depois. Eu fiquei com 65% da empresa. O Ricardo ficou com 35%. E ainda teve que me pagar uma indenização por danos morais. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando saí do tribunal? Liguei para o escritório da empresa. Alô, aqui é a Carla. A partir de hoje, eu sou a nova diretora-presidente. Quero uma reunião com todos os funcionários em 1 hora. Cheguei lá e a primeira pessoa que eu demiti foi a Bruna. Mas Carla, ela tentou argumentar. Eu sou uma profissional competente, isso é perseguição. Bruna, eu respondi. Você é competente mesmo, tanto que tenho certeza de que vai encontrar trabalho em outro lugar rapidinho. Só não vai ser aqui. A segunda pessoa que eu demiti foi o gerente financeiro, que sabia de tudo e nunca me contou nada. E a terceira pessoa foi o próprio Ricardo. Carla, você não pode me demitir, ele disse. Eu ainda sou sócio. É verdade. Concordei. Você é sócio minoritário, mas não é funcionário. Se quiser receber dividendos como sócio, tudo bem. Mas trabalhar aqui não vai rolar. Ele saiu do prédio naquele dia carregando uma caixinha com as coisas pessoais dele. E eu me sentei na cadeira de presidente que sempre foi dele. E sorri. Isso foi há 6 meses. Hoje, a empresa está maior do que nunca. Faturamento cresceu 30%. Contratei 15 funcionários novos. Sabe por quê? Porque agora quem toma as decisões sou eu. E eu sempre soube da parte financeira melhor que ele. O Ricardo tentou abrir uma empresa nova. Não deu certo. A cidade inteira conhece a história dele. Ninguém confia num cara que tentou fraudar a própria esposa. Ele me procurou mês passado. Carla, eu errei.
Errei feio. Será que a gente não pode tentar de novo? Eu olhei para ele, para o homem que eu amei por 15 anos. E senti nada. Nada mesmo. Ricardo, falei, obrigada. Obrigada por ter me mostrado quem você realmente é. Obrigada por ter me obrigado a descobrir quem eu realmente sou. O quê? Que você quer dizer? Eu quero dizer que durante 15 anos, eu me diminuí para você brilhar. Me fiz de pequena para você se sentir grande. Trabalhei de graça para você ser reconhecido como empresário de sucesso. Respirei fundo. Agora eu descobri que eu sempre fui mais do que pensava. E você sempre foi menos do que eu imaginava. Ele saiu de lá cabisbaixo. E eu voltei pro trabalho. Sabe o que eu aprendi com essa história toda? Aprendi que às vezes a vida tem um senso de justiça muito peculiar. O Ricardo tentou me usar, tentou me descartar, tentou ficar com tudo que nós construímos juntos. Mas no final ele acabou me entregando exatamente aquilo que eu merecia e nunca tive coragem de pedir. Hoje, eu sou uma empresária de sucesso, reconhecida na cidade, respeitada no meio empresarial. Tenho uma empresa próspera, uma equipe incrível, independência financeira. E sabe o que mais? Eu estou feliz. Genuinamente feliz, não pela vingança. Não por ter ganhado dele, mas porque finalmente eu descobri quem eu realmente sou quando paro de me diminuir para os outros. E tem uma coisa que vocês vão achar engraçada. Semana passada eu estava num evento empresarial quando um rapaz se aproximou de mim. Você é a Carla da empresa XYZ? Sou. Nossa, que história incrível a sua. Você é uma inspiração para muita gente. Inspiração eu, que passei 15 anos me achando pequena. Agora sou inspiração para outras pessoas. Quem diria? Não é? Então é isso. Essa é minha história. A história de como meu marido anunciou o divórcio num jantar de família, pensando que ia me destruir, e acabou me entregando a vida que eu sempre mereci ter. A história de como eu saí de esposa submissa para empresária bem-sucedida. A história de como, às vezes, quando você acha que perdeu tudo, na verdade você está ganhando tudo. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que eu fiz certo? Vocês acham que eu exagerei? Se vocês estivessem no meu lugar, o que fariam? Porque, olha, eu não planejei nada disso. Eu só reagi. Eu só me defendi. Mas tem gente que diz que eu fui cruel demais. Que eu deveria ter sido mais, como posso dizer, mais piedosa com ele. Carla, mas vocês foram casados 15 anos. Carla, mas todo mundo erra. Carla, mas vingança não leva a nada. Vingança? Gente, isso não foi vingança. Isso foi justiça. Justiça por 15 anos de trabalho não reconhecido. Justiça por 15 anos de me fazer de pequena. Justiça por ele ter tentado me enganar, me usar, me descartar. Justiça por ele ter planejado me deixar sem nada depois de eu ter ajudado a construir tudo. E vocês sabem o que é mais interessante? Depois que tudo isso aconteceu, depois que a história se espalhou pela cidade, várias mulheres vieram falar comigo. Mulheres que passaram por situações parecidas. Mulheres que trabalharam anos ajudando os maridos a construir negócios e depois foram descartadas. Mulheres que descobriram traições e ficaram quietas. Mulheres que se diminuíram a vida inteira para os maridos brilharem. Uma delas me disse uma coisa que me marcou muito. Carla, você fez o que todas nós gostaríamos de ter coragem de fazer. E sabe o que eu respondi para ela? Não é questão de coragem, é questão de saber o seu valor. Porque é isso. Durante 15 anos eu não sabia o meu valor. Eu achava que minha função era apoiar, era servir, era ficar na retaguarda. Nunca passou pela minha cabeça que eu era peça fundamental naquela empresa. Que eu era quem realmente entendia do negócio. Que eu era quem fazia a coisa funcionar. O Ricardo era o rosto da empresa. Mas eu era o cérebro. E quando ele tentou me cortar fora, ele descobriu que tinha cortado a parte errada. Tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês. Lembram da Bruna? A tal consultora de marketing digital. Pois é, depois que eu demiti ela, descobri uma coisa interessante. Ela não era só amante do Ricardo. Ela estava planejando abrir uma empresa concorrente. Ela estava usando as informações que tinha acesso na nossa empresa para planejar um negócio próprio. E o Ricardo? O Ricardo estava ajudando ela. Estava passando dados dos nossos clientes.
estratégias, informações sigilosas. Quando eu descobri isso através de um funcionário que veio me contar tudo, eu entendi que a traição não era só conjugal. Era empresarial também. Eles estavam tramando me tirar do caminho para ficarem com a empresa e ainda por cima montarem uma concorrente. Imaginem se tivesse dado certo. Eu teria perdido o marido perrito, a empresa. E ainda por cima teria que competir com eles usando informações que eram minhas. Quando eu percebi a dimensão do que eles estavam planejando, quando eu entendi que não era só sobre terminar o casamento, mas sobre me destruir completamente. Foi aí que eu tive certeza de que fiz a coisa certa. Vocês querem saber como está a vida deles hoje? A Bruna sumiu da cidade. Não conseguiu emprego em lugar nenhum. A reputação dela ficou péssima depois que a história toda veio à tona. Soube que ela foi para São Paulo tentar recomeçar. E o Ricardo, ele mora hoje num apartamento pequeno, alugado, está trabalhando como consultor freelancer. Quando consegue cliente, a empresa nova que ele tentou abrir faliu em 3 meses. Ninguém queria fazer negócio com ele. Ele ainda recebe os dividendos da nossa empresa, claro. Afinal, ele ainda é sócio minoritário. Mas é muito pouco comparado com o que ele ganhava antes. E sabem de uma coisa? Eu não sinto pena dele. Deveria sentir, talvez, afinal, foram 15 anos juntos. Mas não sinto, porque ele fez escolhas. Escolheu me trair, escolheu me enganar, escolheu tentar me destruir. E escolhas têm consequências. Mas não pensem que foi fácil, viu? Os primeiros meses depois da separação foram muito difíceis. Não só pela questão emocional, mas porque de repente eu estava dirigindo uma empresa inteira sozinha. Antes, eu cuidava da parte financeira, mas o Ricardo cuidava da parte comercial, dos clientes, das vendas. Quando ele saiu, eu tive que aprender tudo isso do zero. E olha, foi assustador. Teve noite que eu fiquei acordada até de madrugada estudando estratégias de vendas, técnicas de negociação, gestão de equipe. Teve dia que eu chorei no banheiro do escritório porque achava que não ia conseguir. Teve momento que eu pensei, meu Deus, será que eu mordi mais do que posso mastigar? Mas sabem o que me deu força para continuar? A certeza de que eu merecia aquilo. A certeza de que eu tinha construído aquela empresa tanto quanto ele. A certeza de que se eu desistisse, eu estaria dando razão para as pessoas que diziam que eu só era a mulher que assinava os papéis. E principalmente, a certeza de que eu podia ser muito mais do que eu sempre pensei que podia. E vocês sabem qual foi o momento que eu tive certeza de que estava no caminho certo? Foi numa reunião com um cliente importante. Um cliente que sempre tratava comigo como se eu fosse secretária do Ricardo. Ele chegou na reunião perguntando: "E o Ricardo? Onde está?" "O Ricardo não trabalha mais aqui", respondi. "Agora quem cuida da conta é a equipe que eu montei." Ele fez uma cara estranha. "Mas você entende dos detalhes técnicos do projeto?" E foi aí que eu percebi. Esse homem estava duvidando da minha capacidade. Respirei fundo e comecei a explicar o projeto. Detalhe por detalhe, emero por nemero, estratégia por estratégia. Em 20 minutos, ele estava com a boca aberta. "NASA? Carla, eu nunca imaginei que você soubesse tanto sobre o negócio." "Pois é", respondi, "eu sempre soube. Só que antes eu ficava em segundo plano." Ele me olhou com um respeito que nunca tinha visto antes. E no final da reunião ele disse: "Sabe, Carla, acho que a empresa está em mãos muito melhores agora." Foi nesse momento que eu soube que eu tinha vencido. Não vencido o Ricardo. Vencido a mim mesma. Vencido a versão pequena de mim que eu carregava há anos. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que essa história toda, por mais dolorosa que tenha sido, foi o melhor presente que a vida podia me dar, porque me obrigou a descobrir quem eu realmente sou. Me obrigou a parar de me fazer de pequena. Me obrigou a assumir o lugar que sempre foi meu. E mais importante que tudo, me ensinou a nunca mais depender de ninguém para me sentir valiosa. Durante 15 anos, eu busquei validação no Ricardo. Eu me senti importante porque ele me dizia que eu era importante. Eu me sentia amada porque ele me dizia que me amava. Hoje eu sei que meu valor não depende do reconhecimento de ninguém. Eu sou valiosa porque eu construo, porque eu cresço, porque eu faço diferença. Eu sou amável porque eu me amo primeiro.
E essa é uma lição que ninguém pode me tirar. E tem uma coisa que vocês vão gostar de saber? Mês passado eu conheci alguém. Não é nada sério ainda. Mas é um homem interessante, empresário também, divorciado como eu. E sabem qual foi a primeira coisa que ele me disse quando soube da minha história? Nossa, que mulher corajosa! Que mulher forte! Não foi pena, não foi coitada, como você sofreu. Foi admiração. Isso fez toda a diferença, porque eu finalmente entendi o que significa ser vista como igual, como parceira de verdade, como mulher forte e independente. Não sei se vai dar em alguma coisa com esse homem. Não sei se estou pronta para um relacionamento sério ainda. Mas sei que agora quando eu me relacionar com alguém, vai ser de igual para igual. Nunca mais vou me diminuir para ninguém brilhar. Nunca mais vou trabalhar de graça enquanto outro leva o crédito. Nunca mais vou aceitar migalhas de reconhecimento. Porque agora eu sei o meu valor. E quem quiser estar comigo vai ter que me ver, me respeitar e me valorizar pelo que eu realmente sou. Então é isso, gente. Essa é minha história. A história de como um homem tentou me destruir e acabou me libertando. A história de como eu descobri que era muito mais forte do que imaginava. A história de como às vezes os piores momentos da nossa vida podem ser os mais transformadores. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa história? Vocês acham que eu fiz certo? Vocês acham que eu exagerei? Se vocês estivessem no meu lugar, o que fariam? E principalmente, vocês conhecem alguém que já passou por algo parecido, porque olha, depois de tudo que vivi, eu tenho certeza de uma coisa. Histórias como a minha são mais comuns do que a gente imagina. Quantas mulheres não estão aí, se diminuindo, se fazendo de pequenas, trabalhando de graça, sendo desvalorizadas, e nem percebem? Quantas não estão aceitando migalhas porque acham que é isso que merecem? Quantas não estão deixando outros levarem o crédito pelo trabalho delas? Se você se identificou com alguma parte da minha história, se você está passando por algo parecido, deixa eu te falar uma coisa. Você vale muito mais do que imagina. Você é muito mais forte do que pensa. Nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é. Às vezes a vida precisa nos dar um empurrão para a gente acordar. Comigo foi assim, mas não precisa esperar o empurrão. Você pode acordar agora. Pode parar de se fazer de pequena agora. Pode começar a se valorizar agora. Porque você merece. Você sempre mereceu. E vocês? Me contem nos comentários. De que cidade vocês são? Já viveram alguma situação parecida? Conhecem alguém que passou por isso? O que vocês fariam no meu lugar? Eu adoro ler os comentários de vocês. Adoro saber as histórias de vocês. E quem sabe sua história não vira o próximo vídeo aqui do canal. Por quê? Olha, se tem uma coisa que eu aprendi é que não existe história pequena. Não existe dor pequena. Não existe vitória pequena. Toda história de superação, toda história de alguém que descobriu seu valor, toda história de alguém que parou de se fazer de pequeno. Essas histórias precisam ser contadas, porque elas inspiram, elas fortalecem, elas mostram para outras pessoas que é possível, que sempre é possível recomeçar, que sempre é possível ser mais do que você imaginava, que sempre é possível virar a mesa. Então, me contem suas histórias nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem história nova aqui. Histórias reais, histórias emocionantes, histórias que tocam o coração. E quem sabe a próxima história não é a sua. Um beijo grande, pessoal. E lembrem-se, vocês valem muito mais do que imaginam. Muito obrigada por terem ouvido minha história. Até a próxima.